Então, eu gostaria de convidar o nosso palestrante, que vai ministrar a palestra intitulada Aprendendo a Empreender, o João Soares do Lago Júnior. Convido a subir aqui. Palmas para o nosso palestrante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e de dizer para o João Soares que ele é muito bem-vindo aqui no Campus Zona Leste, e ele não imagina a forma como ele está contribuindo conosco e principalmente com os alunos. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre o currículo do João. João Soares do Lago Júnior possui graduação em Administração pelo Centro Universitário Moura Lacerda e mestrado profissional em Administração pela Fundação FEAD Minas. Atualmente, ele trabalha com os seguintes temas em atividades de ensino, pesquisa e palestras: Administração de Sistemas de Informação, Marketing, Teoria da Administração. Ele também possui uma especialização em Controladoria e Finanças pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente, ele é assistente de negócios para pessoas jurídicas no Banco do Brasil. Então, ele entende bastante dessa parte de negociação bancária, financiamentos, linha de crédito, não é isso, João? Então, ele pode dar muito bem essa assessoria que aproveita e que é gratuita. Então, no mais, eu gostaria de desejar uma boa palestra a todos vocês. Vocês vieram ao local certo. Aproveitem esse tempo, que é curto, para aproveitar para tirar dúvidas, obter conhecimentos e explorar aqui todo o conhecimento do nosso palestrante. Obrigada também ao João por ter aceitado o nosso convite de vir colaborar conosco. Não é qualquer pessoa assim, bem instruída, com bastante experiência, que tira um pouquinho do seu tempo para vir colaborar com os nossos estudantes. Por isso, nós estamos muito gratos a ele. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Bem, eu devo confessar a vocês que é a primeira vez que eu falo para um público tão jovem, então é desafiador, porque a gente sempre trabalha com muito adulto e a linguagem muda. Então, de vez em quando eu vou falar um "tô ligado", só para vocês pensarem assim que eu sou jovem, mas eu não sou. Mas eu já fui que nem vocês. Quando eu coloquei nesse quadro aqui essa inquietação, né, que geralmente quando a gente é criança, e vocês foram crianças há menos tempo do que eu, tem aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? Aí alguém diz que vai ser médico, diz que vai ser advogado, vai dizer a sua profissão. Tinha uma amiga minha que achava linda a profissão de gari. Ela dizia que queria ser gari, mas era criança. E qual é o problema de ser gari? Ela queria ser gari. E tem essa pergunta: o que você vai ser quando crescer? Eu nunca vi ninguém dizer quero ser empreendedor, mesmo porque é uma palavra difícil, né? O que é empreendedor? Empreender é você colocar em prática algum negócio, não é? Então eu vou trazer para vocês algumas. Primeiro a gente vai começar a nossa palestra falando sobre tipos de empreendedores que existem. São vários, mas eu trouxe 3 em especial para vocês. Eu vou tentar explicar para ver se a gente consegue se encaixar dentro da nossa formação, a de vocês, o que eu posso fazer, o que a gente chama de oportunidade, tá? Vamos lá. Bem, nós vamos abordar nessa nossa conversa os tipos de empreendedores, o ambiente de negócios, a micro e pequena empresa, porque toda empresa ela começa pequena, e depois eu acho que é uma parte principal, que é a análise de rentabilidade de negócios, que vai ao encontro do que o professor falou aqui, a professora também, sobre a oportunidade de vocês venderem alguma coisa. Então, se você vai vender alguma coisa, e se lá no final a gente vai falar sobre isso, você tem que saber o quanto isso vai custar, para você estabelecer o preço. Não somente isso, depois olhar o quê? Os concorrentes. A gente vai entrar nesse detalhe no final, certo? Se alguém cochilar, levanta a mão, faz uma pergunta, a gente consegue ser mais interativo, tá? Bem,
O primeiro tipo de empreendedor que eu trouxe para vocês aqui é o empreendedor por necessidade. Tá? Isso acontece muito na nossa vida. Alguém perdeu o emprego, não é? Ou por alguma situação na família que é necessário que se busque renda, ele vai empreender. Então, o que ele vai fazer? Vai buscar alguma coisa que ele tenha, alguma habilidade. Eu sei fazer isso, eu sei fazer doce, eu sei fazer salgados, eu sei fazer comida, eu sei fazer pizza. Então, eu vou, nesse caminho, buscar o quê? Uma maneira de empreendedor. Esse empreendedor que é motivado pela necessidade, por alguma coisa que lhe afeta, é o que nós chamamos. Nesse nosso tempo aqui de, digamos assim, de muito desemprego, que nós estamos passando no país, com 13 milhões de desempregados, que falam, que as estatísticas dizem, ela remete que muita gente está procurando empreender, não é porque não procura emprego, não encontra, então a forma que tem é buscar uma alternativa de renda a empreender. Tem algum problema nisso? Não. Mas quem está nessa situação de empreendedor por necessidade tem que avançar para esse novo tipo de empreendimento, que é o empreendedor por oportunidade. Qual é a diferença? É aquele empreendedor que tem, lógico, ele tem a necessidade, mas ele vê no mercado alguma situação que lhe favoreça, que ele possa explorar. Tem muitos estudos de caso a respeito disso. Gente que viu alguma coisa que ninguém explorava, ou uma maneira diferente de fazer. Eu vou fazer aquilo, muita gente faz igual, mas eu vou fazer diferente. E nessa diferença, o que é que ele faz? Conquista mercado. A conquista de mercado significa que você deixa de vender para poucos para vender para muitos. Então, essa é o grande pulo que o empreendedor por necessidade, ele acaba, no meio do negócio dele, encontrando a oportunidade dele poder crescer. Esse é o empreendedor por oportunidade. Tem uma história daquele Shining Box, o fundador do Shining Box. Ele passou um tempo fora do país. Quando ele voltou, não é, ele viu que não tinha nada aqui no Brasil que fosse parecido com vender comida chinesa dentro de uma caixa de papelão. Aí ele resolveu, vou fazer isso. Ninguém tem aqui no Brasil, eu vou começar a vender. Aí ele montou a primeira loja dele, colocou lá, como é que vai ser o nome da loja? Vou colocar Shining Box, China na caixa, né? Em inglês, Shining Box, China na caixa. E ele começou a produção, né, da sua loja, o telefone não tocava. Quando tocou a primeira vez, alguém estava perguntando se ele fazia box de banheiro. Então tinha um problema aí de comunicação, certo? Mas ele perseverou, que a persistência, uma das características do empreendedor é persistir, é não desistir no primeiro momento, é continuar, ser persistente naquilo que faz. Não deu certo naquele negócio, eu posso até me estender um pouco mais nesse negócio, tentar outras formas de fazer a oferta do produto. Lá no final a gente vai falar sobre isso, sobre os 4 P's de marketing, que fala um pouco sobre isso. Mas empreender em cima de tudo é você também ser perseverante, você ter essa persistência em continuar no negócio. O outro tipo de empreendedor que eu trago para vocês é um empreendedor corporativo. Bem, aqui os professores falaram que vocês podem sair daqui e dizer, eu vou trabalhar numa empresa, certo? Mas ao trabalhar numa empresa, como foi dito aqui também, é necessário que você traga valor para essa empresa. E hoje as empresas estão buscando justamente, como o professor falou, administradores que possam ajudar no negócio. E esse administrador, ele vai ser empreendedor corporativo. Ele vai agregar valor para o negócio, com seu conhecimento, e fazer o que ele poderia fazer para si, para aquela empresa. Isso acontece normalmente nas grandes empresas, né? Aquelas empresas que são despersonalizadas. Eu trabalhei muito tempo durante 15 anos na Nestlé, e lá, hoje eu tenho amigos que estão fora do país, estão expatriados, e lá a gente tem que ter essa visão do dono. Você é funcionário,
mas você é recompensado se você tem a visão do dono, você vai subindo na carreira se você tem esse olhar do dono, esse olhar empreendedor. É isso que hoje as empresas buscam de nós, no qual eu também me incluo, porque ainda estou inserido no mercado de trabalho. Ok? Eu vou abrir para alguma dúvida em relação a isso agora, se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Com licença, rapidinho. Tem umas colaboradoras nossas passando aí, e se vocês tiverem dúvidas, e tenho certeza que vocês têm perguntas, podem perguntar diretamente para o nosso palestrante ou também podem anotar no papelzinho, caso estejam tímidos. Aí vocês anotam no papelzinho que a gente vai recolher e trazer para ele responder. Tá bom? Aproveitem. Obrigado, professor. Então, são esses 3 tipos de empreendedores que eu trouxe para vocês. O empreendedor por necessidade, o empreendedor por oportunidade e o empreendedor corporativo. Pois não. Como assim um olhar de dono do empreendedor corporativo? Não entendi bem. Digamos, uma empresa, a gente está num sistema capitalista, certo? Capitalista, o que ele quer? Ele quer justamente que você, com o trabalho, você tenha o quê? Devolução do capital investido. Eu faço o investimento, certo? E o investimento que eu faço é no meu negócio e eu quero que ele me dê retorno. Eu sou o dono, essa é a minha visão. Quando você está dentro da empresa, como empregado, e que o dono, ele te coloca uma atribuição de ter esse olhar como dono, ele quer que você faça a mesma coisa. Você não simplesmente vai fazer sem, por exemplo, sugerir, sem trazer algo a mais para a empresa, seja por meio de ideias, as coisas que vocês aprendem aqui, de repente você chega numa determinada empresa e que ele não faz, e você fala, olha, isso aqui se você fizer também é bom. Porque a capacitação que vocês estão tendo aqui, vão ter, continuando estudando, isso vai trazer para vocês esse tipo de conhecimento, de poder contribuir para a empresa e dizer, olha, eu vou agir aqui como se fosse o dono. Então, é isso que eu estou querendo dizer sobre olhar sobre o dono. Deu para compreender? Ok. Mais alguma uma dúvida? Que eu vou passar para o próximo tema. Vamos lá, pessoal. Aproveitem.